Do Tiago Prado, você conhece o delegado, não só pela sua atuação aqui na Polícia de Alagoas, mas principalmente agora também como vereador. E justamente por conta da experiência como delegado e o contato também diário aí nas ruas, principalmente com dependentes químicos, né? Muitas vezes aí já em situação de rua, em muitos casos, ele agora vai tá articulando um debate político para discutir a internação compulsória. Me corrija se eu estiver errado, delegado. Quando a gente fala em internação compulsória, é aquela que é sem a vontade do dependente químico, é isso? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos, Thaís, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Correto, Marcos, é exatamente isso. É uma internação, ou seja, um tratamento em que o dependente químico será obrigado a se submeter contra a sua própria vontade. Qual é a perspectiva em torno dessa discussão lá na Câmara? Nós iremos realizar uma audiência pública na segunda-feira, dia 5 de maio, às 14 horas, gerando uma discussão ampla, né, com a sociedade civil, com representantes de diversos órgãos públicos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Segurança Pública do Estado, entidades privadas, né, rede hoteleira, comerciantes, moradores da nossa cidade, para que a gente possa, então, de forma ampla e heterogênea, discutir esse tema tão complexo, que é a dependência química e as chamadas cracolândias, né, que se espalharam em toda a cidade. A gente vem observando, inclusive digo como delegado de polícia, uma crescente de crimes envolvendo dependentes químicos aqui em Maceió. Seja eles como vítimas, ou seja, vítimas de homicídios, que acontecem aqui em Maceió, tanto na parte baixa, a gente vê exemplos recentes no bairro Ponta da Terra, no bairro Pajuçara, ali na Praça Sinimbu. No viaduto lá da rotatória da antiga Polícia Rodoviária Federal, você esteve lá também. Esse né? É o próximo ponto. E em especial, com mais ênfase ainda, no viaduto da Polícia Rodoviária Federal. Ali é o ponto mais nevrálgico que nós temos na cidade, Marcos. Ali nós temos uma concentração muito grande de dependentes químicos, pessoas que vivem à margem da lei, à margem da sociedade, sem nenhum amparo do poder público. E o que está em discussão é o seguinte: o poder público vai deixar essas pessoas viverem do jeito que estão, como se zumbi fossem, ou a gente vai enfrentar o problema e tratar esse problema de vez? Porque fato é que a sociedade já se sente incomodada com essa situação. Inclusive, recentemente, né, grande jornal de circulação e respeitado jornal aqui do nosso estado, que é o Jornal Gazeta, teve lá a matéria editada na capa pela jornalista Regina, sobre as cracolândias, né? Como as cracolândias vêm crescendo aqui em Maceió. E isso se espalhou de ponta a ponta. Nós temos lá na cidade universitária, nós temos no Feitosa, Pajuçara, até na Ponta Verde agora temos cracolândias, no entorno do mercado da produção, no Feitosa. Então, assim, é algo que a gente precisa enfrentar. Senão Maceió vai virar uma grande cracolândia como temos hoje em São Paulo. Esse assunto, pode falar, Thaís, por favor. Eu tenho uma curiosidade em relação à internação compulsória no que diz a lei sobre isso. É preciso autorização judicial? É preciso que o dependente químico ele esteja em crise para que ele possa ser levado compulsoriamente? Há um entendimento de que preferencialmente deve-se fazer o tratamento ambulatorial, ou seja, sem internação no paciente. Mas a legislação federal, sim, permite a internação compulsória em casos em que o dependente químico põe em risco a sua própria integridade física, a integridade física de terceiros ou a coletividade. E é justamente nesse cenário que se encontra uma grande parte de dependentes químicos que estão em situação de rua. Pra você ter ideia, de acordo com dados levantados pelo consultório de rua, que atende justamente essa população, Maceió tem 3.700 pessoas em situação de rua. Parte desses 3.700 são dependentes químicos. Outras partes não. Outra parte não. É pessoas em vulnerabilidade social, que é um outro problema que não diz respeito à internação. A internação, especialmente em relação àquelas pessoas que estão vivendo com a drogadição muito elevada, ou seja, fora de si, incapaz de tomar decisões, e que em situação de rua estando, dificulta muito o tratamento, porque ele já não tem mais vínculo com a família. Então não há como nem imaginar que a família vai lá levá-lo para a internação. Então cabe ao poder público agir. Não há como cruzar os braços e entender que o correto é deixá-lo do jeito que estão, né, vivendo como zumbis, né, na verdade. A gente tem muita pena e se trata inclusive de um tema de dignidade da pessoa humana, de saúde pública. Não há como imaginar que hoje uma sociedade tem tanto cuidado e zelo com animais,
na verdade, até animais de rua, eu digo, muitas vezes até um cachorro ali abandonado, toda a sociedade se comove para cuidar daquele cachorro, para aquele cachorro ir para um abrigo, enquanto que a gente está vendo seres humanos em intensa drogadição e ninguém quer fazer nada. Pois é, quando eu aprendi sobre a internação compulsória, delegado, eu aprendi que no caso sem ser pessoas em situação de rua, a família procura o judiciário e a partir daquela decisão, né, por comum acordo ali de quem é responsável por aquela pessoa, toma essa atitude. No caso de quem está em situação de rua, quem é que, dentro do que o senhor está propondo em termos de discussão, quem é a figura jurídica que vai representar esse dependente químico? Perfeito. O intuito é justamente legislar no âmbito local e criar um fluxo, um protocolo de atendimento. Né? Qual é a ideia? Fazer com que uma equipe multidisciplinar da prefeitura, formada aí por psicólogos, assistentes sociais, médico, psiquiatra, analise individualmente, caso a caso, qual a situação daquele dependente químico. Olha, esse dependente químico aqui, ele não está em situação tão crítica, ele é possível um tratamento ambulatorial. Em outros casos, há a possibilidade de internação voluntária, ou seja, consegue as pessoas ali envolvidas, né, os profissionais envolvidos, convencê-lo de que é importante internar. Outros casos, vai ser possível reinseri-lo no seio da família, e aí a assistência social tem uma importância preponderante. Mas em outros casos, Marcos, e eu digo aqui, são vários casos, as pessoas não têm vínculo algum com os familiares, muitos deles, inclusive, são oriundos de outros estados. Isso. E estão em drogadição, e eles não têm como tomar essa decisão, porque eu já conversei com várias vezes com essas pessoas, e acho que muitos ouvintes aqui também já conversaram assim com pessoas que veem que eles estão fora de si. Então, como é que aquela pessoa vai tomar uma decisão tão importante em sua vida que é se submeter à internação? Pois é, eu participei de uma operação, quando o crack chegou aqui há algum tempo atrás, a Luiza Helena até era senadora nessa época, a gente fez uma matéria muito grande sobre a chegada do crack, porque já estava... Você usou até uma palavra que eu usei na matéria da época. Esses zumbis, durante dia, noite, andando para lá e para cá, e sempre atrás só de algo para comprar a própria droga, né? E o que é que a gente descobria? É que, de fato, essa ausência total de referência que eles têm, fazem eles ter contato apenas com o traficante propriamente dito, né? Que quando não os matam, por conta das dívidas, né, que eles geram, espancam, obrigam eles a mudarem de área, né? Isso normalmente acontece também de um modo geral. E aí, o que é que a gente já descobria naquela época? Era a falta de entidades para fazer esse acolhimento. Talvez você se depare um pouco com essa realidade. O senhor já conhece como seria essa estrutura para o atendimento? A gente tem condições de fazer esse abrigo? Hoje temos que ampliar, isso é fato. Já visitei diversas entidades que fazem esse tipo de atendimento, tanto comunidades terapêuticas, onde ocorre a internação voluntária, como também clínicas de reabilitação. Que é o CAPS, não? Não, a clínica de reabilitação como a gente conhece. Exatamente. Já é o terceiro setor, né, que são entidades que recebem esses pacientes encaminhados pelo poder público e custeados pelo poder público ou pelos próprios familiares dessas pessoas. Fato é que nós precisamos ampliar essa rede de acolhimento, essa rede de abrigamento e tratamento, porque hoje Maceió não tem a capacidade suficiente. E a partir da nossa legislação, a gente vai buscar justamente verba pública em Brasília para que a gente possa ampliar essa rede de atendimento aqui em Maceió. Só a partir daí que a gente vai ter mais musculatura para absorver essa população. Fato aqui, como você estava falando, Marcos, é um problema de saúde pública que está repercutindo na segurança pública. Inclusive, recentemente tivemos um caso de grande repercussão, que foi um casal que cometeu um arrombamento numa galeria ali no bairro Ponta Verde. Teve Lembra? imagens repercutindo. Mesquita, design. E é justamente o que você estava retratando. Inclusive, nós fizemos a prisão daquele casal e, interrogando eles, a gente detectou que eles arrombaram aquele comércio justamente para pagar uma dívida de R$2.000 a um traficante ali da região. Porque ele sabe que se não pagasse aquela dívida, ele iria ser assassinado. Então, assim, veja como é tudo interligado. É uma cadeia, né? É uma coisa leva a outra e o efeito dominó faz com que esses moradores de rua, dependentes químicos, entrem na criminalidade e continuem a financiar o tráfico. Agora, uma preocupação é a recorrência. E é o que vem sendo abordado, inclusive, pela sociedade civil, no que diz respeito a essas pessoas cometem delitos, arrombam galerias, arrombam lojas, pegam o que puderem ali para financiar a droga ou para pagar a dívida, vão para a cadeia no outro dia, depois saem, estão nas ruas de novo. Então, de que forma olhar para essa recorrência e para essa situação em que a polícia prende e depois
as pessoas são soltas. É exatamente nesse ponto, Thaís, que a internação se torna ainda mais necessária e importante. Veja bem, em caso de não manutenção da prisão daquele sujeito, ou seja, o indivíduo foi pego cometendo um arrombamento, foi preso em flagrante pela polícia, e aí o juiz avalia, olha, não é caso de manter esse cidadão aqui preso, eu vou soltá-lo. Hoje, ele vai para a rua com um papel na mão, com medidas cautelares que ele tem que cumprir. Evidentemente, o indivíduo não tem nem o documento no bolso, avalie cumprir medida cautelar emitida pelo Poder Judiciário. Então o que acontece? Ele volta para a drogadição e vai cometer novos arrombamentos, continuando esse ciclo vicioso. Qual é a possibilidade? E é o que nós estamos prevendo na nossa legislação. Que com a soltura, o juiz possa encaminhar ao procedimento, né, ao protocolo de atendimento de internação voluntária da prefeitura. Já na audiência de custódia, já fazer esse direcionamento. E então, aí o fluxo seria já a partir dessa decisão. Exatamente. E aí ele não ficaria, mais uma vez, de volta às ruas. Ele já sairia ali da audiência de custódia para a unidade de internação e aí ele iniciaria o tratamento. Ah, mas significa dizer que todos que vão para a internação vão sair perfeitos? Não, de forma alguma. Não vão, não. É um problema complexo. Ele exige, portanto, soluções complexas, né? A gente precisa justamente trabalhar também o pós-internação. A pós-internação... A reinserção dele na própria sociedade. Exatamente. Reinserção no seio da família, às vezes promover a volta desse cidadão para o seu estado de origem, né, para que ele encontre a família mais uma vez e tenha essa continuidade de vida. O que não dá é para ele voltar para o mesmo ambiente. Se ele voltar para o mesmo ambiente, a probabilidade de ele voltar para a drogadição é muito elevada, de fato. Pois é, delegado e vereador, né? Eu acho que já tem um avanço nessa história toda, é que a gente está vendo que não tem ali só o criminoso, mas alguém doente que precisa, de fato, de auxílio, dessa vez agora, da mão do poder público. Esse assunto não se esgota aqui, essa audiência vai acontecer na Câmara de Maceió, hoje, às 14 horas, aliás, no próximo dia 5 de maio, né? Às 14 horas, e claro, é possível que de lá já saia uma repercussão, se for o caso, volte para trazer as boas novas aqui também para o Jornal da Mix. Sucesso na caminhada, parabéns aí por ter tido essa sensibilidade, né, de avançar além do fato em si e ver que por trás dele tem um contexto social. Tem uma próxima oportunidade, delegado Tiago Prado e vereador de Maceió. Obrigada pela presença. Obrigado, Marcos, Thaís, e boa semana a todos. Vamos seguindo aqui, trazendo uma mensagem para vocês da Ouro do Brasil.